Tudo o que você vê, toca e sente ao seu redor é uma ilusão de estabilidade. No seu dia a dia, se você solta uma maçã, ela cai. Se você olha para uma cadeira, ela está lá, imóvel e sólida. Mas, se pudéssemos encolher você 1 bilhão de vezes, até o nível das partículas que formam os seus próprios átomos, todas as regras da lógica humana seriam rasgadas diante dos seus olhos. Você entraria em um mundo onde os objetos podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, onde o nada é preenchido por energia frenética e onde o simples ato de você observar algo pode mudar o destino da matéria. Bem-vindo à física quântica, o campo de estudo mais estranho, fascinante e assustador da ciência moderna. Prepare-se para abandonar tudo o que você acha que sabe sobre o funcionamento do universo. Neste vídeo de 18 minutos, vamos desbravar o campo que muitos acreditam ser o caminho para a teoria de tudo. Vamos desmistificar o invisível, transformando conceitos que confundiram até mesmo mentes como as de Albert Einstein em uma jornada clara e acessível. Se você já sentiu que o universo esconde segredos profundos por trás da cortina da matéria, você está prestes a receber as chaves para esse quebra-cabeça. A realidade não é o que parece, e o mergulho no mundo subatômico começa agora. Para entendermos a mecânica quântica, precisamos primeiro aceitar o quão pequenos e vazios nós realmente somos. A física quântica é o estudo do comportamento do universo em escalas atômicas e subatômicas, focando nas partículas que formam a fundação de toda a matéria, como os prótons, os nêutrons e os elétrons. No entanto, a nossa mente biológica tem uma dificuldade imensa em processar essas dimensões. Se imaginarmos um átomo como se ele fosse do tamanho de um estádio de futebol inteiro, o seu núcleo, onde reside quase toda a sua massa, seria equivalente a um simples grão de arroz colocado no centro do campo. Todo o restante do estádio seria um vazio absoluto, onde os elétrons dançam em órbitas que desafiam a nossa percepção. É nesse vazio aparente que a mágica quântica acontece. No último século, descobrimos que os átomos não são as peças finais do jogo, mas sim compostos por partículas ainda menores e mais misteriosas, como os quarks e os gluons. O que torna esse domínio tão especial é que, nessas escalas, a física que aprendemos na escola simplesmente para de funcionar. No mundo macroscópico, regido pela física clássica de Isaac Newton, as coisas são previsíveis. Se você chuta uma bola, você sabe exatamente onde ela vai cair com base na força e no ângulo. Mas, no mundo quântico, a bola pode decidir atravessar a parede ou estar em todo o campo simultaneamente até que alguém decida olhar para ela. A física clássica é o reino das certezas e da intuição. Ela explica perfeitamente como os carros se movem, como os planetas orbitam o Sol e por que uma taça de vidro se quebra ao atingir o chão. É uma física de objetos grandes que podemos ver e tocar. Por outro lado, a física quântica é o reino das probabilidades e dos paradoxos. Ela lida com um mundo que é invisível aos nossos olhos, mas que sustenta cada fibra do nosso ser. É a diferença entre observar as ondas previsíveis do oceano de longe e mergulhar em um nível tão profundo onde a própria água começa a se comportar como se tivesse consciência própria. Muitos se sentem intimidados pela complexidade deste campo, mas a verdade é que a estranheza da mecânica quântica é o que a torna tão poderosa. Ela nos força a questionar a natureza da própria realidade. Se as peças fundamentais de que somos feitos não seguem as leis do senso comum, então o que isso diz sobre nós e sobre o cosmos em que vivemos? Ao longo desta jornada, veremos que essa imprevisibilidade não é uma falha na nossa compreensão, mas uma característica intrínseca do tecido do universo. Entender o átomo não é apenas estudar química, é encarar o abismo da criação onde o impossível acontece a cada bilionésimo de segundo. Neste primeiro ato, estabelecemos que vivemos sobre um alicerce de mistério. A escala subatômica é tão pequena que o pensamento humano precisa de novas ferramentas para navegá-la. O que antes pensávamos ser blocos sólidos de matéria, agora sabemos que são aglomerados de energia e probabilidade vibrando em um vácuo imenso. Mas como chegamos a essa conclusão? Como os cientistas do século XIX, que acreditavam ter resolvido todos os mistérios do mundo, foram forçados a admitir que não sabiam nada. Isso é o que descobriremos quando a luz começar a se comportar de uma forma que ninguém poderia prever. No final do século XIX, o clima na comunidade científica era de uma autoconfiança quase absoluta. Acreditava-se que as leis de Isaac Newton para o movimento e as equações de James Clerk Maxwell para o eletromagnetismo haviam mapeado o universo por completo. A luz era entendida puramente como uma onda, comportando-se como as ondulações de um lago, e a energia era vista como algo contínuo, que podia ser dividido em partes infinitamente pequenas.
Alguns estudiosos da época chegavam a aconselhar os jovens a não seguirem carreira na física, pois restariam apenas alguns poucos detalhes de medição para serem ajustados antes que o conhecimento humano estivesse finalizado. No entanto, em 1900, o físico alemão Max Planck tropeçou em um abismo teórico enquanto estudava a radiação emitida por corpos aquecidos. Segundo as leis clássicas, um objeto quente deveria emitir níveis infinitos de energia em frequências altas, um problema que ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Para salvar a lógica da realidade, Planck foi forçado a propor uma ideia que ele mesmo considerava um ato de desespero. A energia não flui como um rio contínuo, mas é emitida em pequenos pacotes ou blocos individuais. Ele chamou esses pacotes de quanta. Essa descoberta mudou tudo porque quebrou a noção de que o universo é suave. Imagine a diferença entre uma rampa, onde você pode deslizar para qualquer altura, e uma escada, onde você só pode estar em degraus específicos. Planck revelou que a natureza é feita de degraus. Sem perceber imediatamente, ele havia aberto a porta para a mecânica quântica, mostrando que existe um limite fundamental para o quão pequeno algo pode ser. A energia tem uma granularidade, e essa revelação foi o primeiro golpe mortal na física intuitiva que governava o pensamento humano há séculos. A aceitação dos quanta foi difícil, pois desafiava a ideia de que a natureza não dá saltos. Mas os experimentos não mentiam. Onde a física clássica previa o caos infinito, a ideia de Planck trazia uma ordem matemática perfeita. Esse foi o ponto de ruptura, o momento em que os cientistas pararam de olhar para o universo como uma máquina previsível e começaram a vê-lo como um mosaico feito de peças discretas. Planck iniciou uma revolução que ele mal conseguia controlar, pavimentando o caminho para que mentes ainda mais audaciosas explorassem o que esses pacotes de energia realmente significavam para a luz e para a matéria. Inspirado pelo trabalho de Planck, um jovem Albert Einstein decidiu aplicar o conceito de quanta para resolver o mistério do efeito fotoelétrico em 1905. Ele propôs que a luz não era apenas uma onda, mas que ela viajava e interagia como se fosse composta por partículas individuais, que mais tarde seriam chamadas de fótons. Esta foi uma declaração de guerra ao senso comum, como algo poderia ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Einstein provou que a luz possui uma dualidade, comportando-se de formas diferentes dependendo de como a medimos. Foi essa descoberta, e não a sua teoria da relatividade, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Enquanto Einstein redesenhava a luz, o físico dinamarquês Niels Bohr estava ocupado redesenhando o átomo em 1913. Ele percebeu que o modelo antigo, que comparava o átomo a um pequeno sistema solar, estava errado. Se os elétrons orbitassem o núcleo como planetas, eles perderiam energia e colapsariam rapidamente. Bohr propôs que os elétrons estão presos em trilhos de energia fixos e quantizados. Eles não podem ocupar qualquer lugar, eles devem estar no degrau 1, no degrau 2 ou no degrau 3, mas nunca no espaço entre eles. Quando um elétron muda de posição, ele realiza o que chamamos de salto quântico. Ele desaparece de um nível e reaparece instantaneamente em outro, sem percorrer a distância física entre os dois. Nesse processo, ele emite ou absorve um fóton, o pacote de luz descrito por Planck e Einstein. Essa ideia explicou por que cada elemento químico emite cores de luz específicas e únicas, funcionando como uma impressão digital atômica. O átomo de Bohr transformou a matéria em algo que segue regras musicais de harmonia e frequência, em vez de apenas colisões mecânicas. Apesar do sucesso, o modelo de Bohr ainda era uma simplificação. Ele nos deu os trilhos, mas ainda não explicava por que esses trilhos existiam ou como as partículas se comportavam quando ninguém as observava. A estranheza estava apenas começando a aumentar. Conforme avançávamos para a década de 1920, ficou claro que as partículas subatômicas não eram apenas bolinhas em trilhos, mas entidades muito mais fantasmagóricas. O próximo passo da nossa jornada nos levará ao coração da incerteza, onde a própria ideia de lugar e velocidade começa a perder o sentido diante da observação humana. À medida que os cientistas mergulhavam mais fundo, a imagem do elétron como uma bolinha em um trilho começou a se dissolver. Em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg apresentou ao mundo uma verdade desconfortável, o princípio da incerteza. Ele provou que existe um limite fundamental para o que podemos saber sobre o mundo subatômico. Se você tentar medir a posição exata de uma partícula com precisão total, você perderá completamente a informação sobre a velocidade dela. Se tentar medir a velocidade, a posição se tornará um borrão. Não é uma falha dos nossos aparelhos,
É como se o próprio universo proibisse que soubéssemos tudo ao mesmo tempo. Isso mudou a nossa visão da matéria de forma radical. O elétron não está em um lugar específico, ele existe em uma nuvem de probabilidades. Imagine que você tem uma moeda girando sobre uma mesa. Enquanto ela gira, ela não é nem cara nem coroa de forma definida. Ela é um borrão que contém ambas as possibilidades. No mundo quântico, as partículas são esse borrão constante. Elas só assumem uma posição fixa quando algo as obriga a isso. E o que as obriga? A nossa observação. O ato de medir uma partícula é o que a força a escolher uma realidade entre as inúmeras que ela habitava um segundo antes. Essa estranheza é comprovada pelo experimento da fenda dupla. Quando disparamos elétrons contra uma barreira com duas fendas, eles se comportam como ondas, criando um padrão de interferência, como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. No entanto, se colocarmos um detector para ver por qual fenda o elétron realmente passou, o padrão de onda desaparece instantaneamente. O elétron passa a se comportar como uma partícula sólida, apenas porque soube que estava sendo vigiado. A consciência do observador, ou a interação do aparelho de medição, interfere diretamente no tecido da realidade. Por causa disso, na mecânica quântica, a palavra certeza foi substituída pela palavra probabilidade. Não podemos dizer onde uma partícula está, apenas onde ela provavelmente estará. Isso gerou um desconforto imenso na comunidade científica, pois parecia que a base do universo era feita de um caos aleatório controlado apenas pela sorte. Estávamos descobrindo que, no nível mais profundo da existência, as coisas não possuem uma forma definida até que alguém as olhe. É uma conclusão que desafia a nossa percepção de um mundo sólido e independente, transformando o universo em um sistema interativo onde nós somos parte fundamental do resultado. Toda essa loucura atingiu seu ponto de ebulição no histórico 5º Congresso de Solvay, em 1927. Imagine uma sala reunindo as mentes mais brilhantes da história: Albert Einstein, Niels Bohr, Marie Curie e Erwin Schrödinger, todos tentando decidir se o universo era louco ou se eles é que não estavam entendendo nada. Niels Bohr liderava a interpretação de Copenhague, defendendo que a realidade não existe de forma definida até ser medida. Einstein, o defensor ferrenho da ordem, detestava essa ideia. Foi nesse congresso que ele proferiu a sua famosa frase de protesto: Deus não joga dados com o universo. Bohr, sem se intimidar, respondeu à altura, dizendo a Einstein para parar de dizer a Deus o que fazer com os seus dados. O debate entre os dois tornou-se lendário. Einstein passava as noites criando experimentos mentais complexos para tentar provar que a mecânica quântica estava errada ou incompleta, e Bohr passava as manhãs seguintes provando que os cálculos de Einstein na verdade confirmavam a teoria quântica. Einstein acreditava que as leis da física deveriam ser objetivas e independentes de nós, mas o mundo subatômico insistia em dizer o contrário. Para ilustrar o absurdo dessa situação, Erwin Schrödinger propôs o seu famoso experimento mental em 1935, o gato de Schrödinger. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada com um mecanismo que pode ou não liberar veneno, dependendo do decaimento de um único átomo radioativo. Como o átomo está em uma superposição quântica, decaído e não decaído ao mesmo tempo, a lógica quântica diz que o gato também deve estar em uma superposição. Ele está vivo e morto simultaneamente até que alguém abra a caixa para olhar. Schrödinger não criou isso para dizer que era verdade, mas para mostrar o quão ridícula a teoria parecia ser quando aplicada ao nosso mundo macroscópico. Apesar do paradoxo do gato soar como loucura, ele descreve perfeitamente o conceito de superposição quântica. No nível das partículas, o vivo e morto acontece a todo momento. O conflito de Solvay nunca foi totalmente resolvido com um aperto de mãos. Einstein morreu acreditando que havia uma explicação mais profunda e ordenada por trás de tudo, enquanto Bohr e os seus seguidores provaram que a incerteza é o alicerce real da natureza. Hoje, sabemos que Bohr estava certo. O universo é, em sua essência, um sistema de possibilidades sobrepostas que só desmoronam em uma única realidade quando interagimos com elas. Essa batalha de gigantes definiu o século XX e abriu as portas para interpretações ainda mais ousadas. Se o gato pode estar vivo e morto, será que existem universos onde cada possibilidade realmente acontece? O debate que começou em uma sala em Bruxelas agora se estende por infinitos universos paralelos e tecnologias que antes eram consideradas ficção científica. No nosso último ato, veremos como essa estranheza que Einstein tanto odiava é, na verdade, a ferramenta que está construindo o futuro da nossa civilização.
Se a ideia de que uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo parece difícil de aceitar, a solução proposta pelo físico Hugh Everett III, em 1957, é ainda mais vertiginosa. Em vez de acreditar que a função de onda colapsa em uma única realidade quando olhamos, a teoria dos muitos mundos sugere que o universo se divide. Em um universo, o gato de Schrödinger está vivo, em outro, ele está morto. Cada evento quântico criaria ramificações infinitas da realidade, onde todas as possibilidades realmente acontecem em dimensões paralelas que nunca se tocam. Embora pareça ficção científica, essa é uma das interpretações mais respeitadas pelos físicos modernos para evitar o mistério do colapso da observação. Mas a mecânica quântica não vive apenas de teorias abstratas e universos paralelos, ela é a tecnologia mais prática que já criamos. Sem a compreensão do comportamento quântico dos elétrons, não teríamos o transistor, o componente fundamental que permite que computadores, smartphones e televisores funcionem. O laser, que usamos desde cirurgias oculares até a leitura de códigos de barras e comunicações por fibra ótica, é um produto direto do controle quântico da luz. Vivemos em uma sociedade construída sobre as leis que Einstein e Bohr debateram exaustivamente, provando que o invisível governa o nosso cotidiano de formas que raramente percebemos. O próximo grande salto da nossa espécie reside na computação quântica. Enquanto os computadores clássicos processam informações usando bits, que são como interruptores que podem ser apenas 0 ou 1, os computadores quânticos usam os qubits. Graças à superposição, um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que uma máquina realize bilhões de cálculos simultaneamente, resolvendo em segundos problemas que os supercomputadores atuais levariam milênios para processar. Estamos no limiar de uma era onde a simulação de medicamentos complexos, a criptografia inquebrável e até a manipulação da matéria em escala atômica deixarão de ser sonhos para se tornarem ferramentas reais. Dominar a física quântica pode ser a chave para avanços que hoje parecem mágicos, como a levitação de objetos por supercondutividade ou formas primitivas de teletransporte de informação. Se você chegou até aqui sem um colapso mental, parabéns, você acaba de atravessar o portal da realidade mais profunda que conhecemos. Entender o mundo quântico é aceitar que a natureza é muito mais rica, estranha e cheia de possibilidades do que o nosso senso comum jamais poderia imaginar. Estamos apenas começando a aprender a tocar o instrumento que rege a harmonia do universo, e o que virá a seguir poderá mudar a própria definição do que significa ser humano. Nesta jornada de 18 minutos através do invisível, vimos que a mecânica quântica é o quebra-cabeça definitivo da nossa existência. Partimos do vazio atômico e da queda das certezas clássicas para mergulhar no duelo de gigantes entre Einstein e Bohr. Descobrimos que o universo não é feito de objetos sólidos e previsíveis, mas de ondas de probabilidade que dançam ao ritmo da nossa observação. A estranheza de que as coisas podem estar em superposição não é um erro da ciência, mas a prova de que a realidade é um sistema interativo e vibrante. A física quântica nos ensina que o conhecimento é um processo contínuo e que não entender tudo de imediato é a marca dos maiores gênios da história. Se mentes brilhantes como Schrödinger e Heisenberg passaram a vida tentando decifrar esses enigmas, você está em excelente companhia. A ciência não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre ter a coragem de fazer perguntas que desafiam a nossa lógica. O universo quântico é um convite para que a próxima geração de exploradores, talvez você, desvende as próximas camadas deste mistério infinito. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão no coração da matéria. Se você ficou fascinado pela ideia de gatos vivos e mortos, de computadores que pensam em superposição e de universos que se dividem a cada segundo, saiba que essa curiosidade é o que mantém a humanidade avançando. Continue buscando a luz, continue questionando os vazios e nunca esqueça que o conhecimento é o único investimento com lucros inesgotáveis. O mundo subatômico está à sua espera. Até a próxima fronteira, no além do infinito.